Fala aí, torcedor do Mengão, como é que vocês estão? Muito boa tarde a todos, trazendo para vocês aqui mais um vídeo com informações completas sobre o nosso Flamengo, né, mercado da bola e também informações da partida contra o Madureira. O Flamengo vai jogar o Carioca novamente aí, vamos torcer para o Mengão ganhar. Galera, informação muito boa aí também sobre a vinda do Danilo para o Flamengo, lateral direito aí que está livre no mercado, né? Depois de acertar a rescisão com a Juventus, ele pode estar chegando aqui no Flamengo. Comenta aqui se você é a favor ou não dessa contratação. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo, galera. Girando a nossa equipe de reportagem, eu chamo agora no telão o Pedro Henrique Torre, que fala sobre o Flamengo. Mais uma vez, bola rolando, mas ainda, Pedro, não tá tão livre daqueles assuntos de mercado, negociação, de nomes que aparecem nas redes sociais, tá? Exatamente, aquela delicinha. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo aí, Jailson, também Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Essa época tem isso mesmo, não tem como fugir, mas sempre com responsabilidade, é isso aí, mas vamos lá. Flamengo que segue, como eu digo, sempre dividido em duas partes, né? Tem o pessoal, o elenco principal que está nos Estados Unidos para disputar o UFC Series. Fim de semana tem jogo contra o São Paulo, a preparação intensa do Felipe Luiz com os atletas que vêm, enfim, comentando a cada dia de como é que tem sido essa preparação, trabalho com o Felipe Luiz e a expectativa de ganhar novos reforços. Já falamos aqui da possibilidade do Jorginho, o Flamengo atrás desse jogador, enfim, querendo saber das possibilidades. E agora surge um nome, até os companheiros do site Gol deram primeiro. O Flamengo fez a consulta pelo Danilo. Danilo, lateral experiente, seleção brasileira, na Juventus atualmente, 33 anos. Seria uma possibilidade para jogar mais até como zagueiro, né? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, o Davi Luiz saiu também. Então seria uma possibilidade aí, ele que atua como lateral direito também. Então o Flamengo está em conversas assim para saber qual é a possibilidade. Mais uma sondagem, um campo ali da sondagem ao jogador, que também poderia, segundo a imprensa italiana, permanecer lá pela Itália mesmo, no Napoli. Então as conversas aí, essas sondagens de mercado acontecem, seria uma possibilidade, mas 33 anos, o Jorginho também 33, então o Flamengo analisa essa questão também com esses atletas. Como eu disse, elenco principal lá nos Estados Unidos, fica até domingo, faz o jogo contra o São Paulo, mas retorna logo no dia seguinte até segunda-feira, e aí hoje tem um jogo com o Madureira, 21h30, Campina Grande, na Paraíba, aquele time sub-20 que foi derrotado na primeira rodada pelo Boa Vista, Campeonato Carioca. Mari. O Flamengo pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai ficar livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem propostas de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno, que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos o que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo sim tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar na visão deles aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Então assim, é acompanhar. A gente pode ter novidade nos próximos dias? Sim, podemos ter novidade. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo.
O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário. Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro quem que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Veni. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, um terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro. Eu achei isso muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Boto e ao Felipe Luiz, eles não pra mim. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro. Mas óbvio que, eventualmente, ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus. Então acho que está certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo, o salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para dar ainda para o futebol brasileiro, caso ele volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo está precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já cornetando, precisa de zagueiro? Hein? Eu vou ser bem sincero. O zagueiro precisa, tem dois lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno.
Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos, a todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela, não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro o quanto antes, já nessa janela de transferência. Agora, você estava falando e tem um corneteiro, apareceu aí uma frasezinha embaixo aí, que agora está aqui no vídeo de novo. O Danilo que fica bem longe do meu Mengão. Ô Pedrosa, o cara nem chegou, nem começou a negociação e o rubro-negro já, ó, cornetando, querendo ele longe. Mas para a seleção brasileira, a gente pode até discutir uma convocação, né? A seleção brasileira estão os melhores. Respeito o Dorival Júnior, mas eu não sei se eu levaria o Danilo para a seleção. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. Bom, o cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador. Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e na Juventus, na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Né? Sim, com certeza. Jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandre lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, pô, vou ligar pra ele, é pra ontem. A gente se fala sempre. E claro que o Alexandre ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Também. Teve isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba. Imagina aí, no grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho. O Vene trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação. Esse já tá mais avançado, não tá, Vene? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Pô, tá bem no campeonato inglês. Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa? Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que está sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica para o meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem na mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Verinha, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui. Eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Para o meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, futebol cara flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô, é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele vai brigar pela titularidade. Exatamente. Então, o que falta para o Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente família. O cara não quer voltar para o futebol. Família. Isso conta muito. Conta muito. Família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir para o futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar? Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do provável time titular para pegar o Madureira, jogo nessa quinta-feira, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E por falar em Campeonato Carioca, já vou emendar uma informação aqui. Portuguesa e Flamengo, pela 8ª rodada, vai ser em Uberlândia.
Volta Redonda e Flamengo pela 5ª rodada será no Mané Garrincha, como vocês já sabem. E Portuguesa e Flamengo, 8ª rodada em Uberlândia. Alô, galera de Uberlândia, o Flamengo já tem até logística para ir para esse jogo. Eu não vou falar o nome do hotel aqui, porque a pessoa me pediu, mas o Flamengo já até reservou o hotel para poder ficar hospedado na cidade. Esse jogo está marcado dia 5 de fevereiro, 3 dias depois da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Então, alô, povo de Uberlândia, bota aí na sua agenda, dia 5 de fevereiro, caso não mude a data, né? Flamengo vai atuar contra a Portuguesa aí na cidade de vocês, beleza? Mas vamos falar do Flamengo que vai a campo daqui a pouco para pegar o Madureira. Tem uma mudança, tá bom? No treino de ontem, o treinador Kleber, ele fez uma mudança em relação ao time titular que começou a última partida na derrota. Ele botou o Alacian no lugar do Guilherme, tá? No ataque, na ponta esquerda ali. Então, a provável escalação do Flamengo para pegar o Madureira daqui a pouco: Diogo Alves, Daniel Salles na lateral direita, Pablo e Cleiton novamente a dupla de zaga, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, o Alacian, Lohan, Thiaguinho e Carlinhos. Cara, eu não consigo entender o porquê da escalação do Thiaguinho, de verdade. O Pablo eu até entendo, tem alto salário, tem que jogar mesmo, tem que dar a vida, tem que correr atrás. Agora, o Thiaguinho, para mim, não faz o menor sentido a escalação desse jogador. Mas o Kleber, treinador que está comandando essa equipe aí alternativa, entende que o Thiaguinho tem que ser titular. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês fariam mais mudanças? Confesso que eu quero ver o Lohan jogando mais bola, quero ver o Cleiton, zagueiro, jogando mais bola. Então, podem opinar à vontade aí. Vamos falar agora do Ayrton Lucas, galera. A imprensa turca novamente noticiando que o Fenerbahçe iniciou negocia a contratação do lateral esquerdo ao Flamengo, que o lateral esquerdo já tinha até topado a proposta, já tem um acordo salarial. Galera, fui ouvir o lado do jogador, o lado do Flamengo, não chegou nada para o Flamengo. O jogador, pelo que me relataram, não quer sair do Flamengo, não tem conversas em andamento. Óbvio, ninguém pode proibir o Fenerbahçe de mandar uma proposta para o Flamengo. Agora, ninguém pode obrigar o Flamengo a aceitar a proposta, a não ser que seja algo irrecusável, o que não vai ser, né? O que não vai ser, porque o Flamengo precisa do Ayrton Lucas, o Vinha a gente não sabe quando volta, o Flamengo não sabe quando volta, o Alexandre a gente sabe que tem uma idade avançada, então não vai aguentar o ritmo de jogo frenético que é o calendário do futebol brasileiro. Então o Ayrton Lucas é um jogador importante. Pelo que eu ouvi, tanto do Flamengo quanto do lado do jogador, não tem absolutamente nada. Vamos falar agora, galera, de um assunto, o principal assunto do vídeo, tá? Dívidas. Porque ontem uma pessoa me chamou no WhatsApp, uma pessoa do Flamengo, falou: Vene, é o seguinte, apura aí, porque hoje eu estava numa mesa com alguns advogados aí do futebol e todo mundo falando que, nessa mesa, todo mundo falando que o Flamengo vai entrar na FIFA para cobrar alguns clubes portugueses. Corre atrás aí, porque foi o que eu ouvi. E aí fui correr atrás. E a informação que eu recebi é que o Flamengo notificou o Estrela Amadora e o Leixões, lembrando que o Leixões era o clube que a última gestão, a gestão Rodolfo Landim, tinha uma negociação muito avançada, bem encaminhada, para poder, entre aspas, comprar grande parte desse clube, do Leixões, ou seja, comprar o Leixões ali, administrar o Leixões. Estava bem adiantado, só que na ocasião o presidente do Leixões não foi para frente, não assinou, porque queria esperar as eleições. Como a chapa do Landim e do Rodrigo Dutra não ganharam, o negócio esfriou, porque o BAP, o vencedor da eleição, não tem interesse nessa situação, muito pelo contrário, né? No período pré-eleitoral ele sempre foi contra essa situação. E aí o que eu apurei foi o seguinte, que o departamento jurídico do Flamengo, da gestão do BAP, identificou dívidas do Estrela Amadora e do Leixões em relação à negociação com os jogadores que deixaram o Flamengo e foram para esses respectivos clubes. O que me passaram em relação ao Leixões. Eu, inclusive, vou ler exatamente o que eu botei no meu Twitter, tá? Informação importante. A nova gestão do Flamengo identificou que em várias negociações de venda de jogadores para Leixões e Estrela Amadora, o clube não recebeu as quantias que deveria. O departamento jurídico do Fla notificou os times portugueses e, caso não seja pago em 48 horas, a FIFA será acionada. Aí eu botei mais detalhes das dívidas. Estrela Amadora, valor vencido, 31/10/2024. O valor acordado para pagamento,
2 milhões de euros, 323.359. Juros, 57.730. Multa, 230 mil. Valor total devido, 2.611.089. Leixões, parte do valor da compra de Verton, o atacante, 175 mil euros não foram quitados. E eu acabei de receber uma informação aqui, ó, tô gravando o vídeo, Igor Jesus, Estrela Amadora, também não pagaram. Tá? Amigo, não tem jeito, os caras não pagaram. Torcedor rubro-negro, e o Flamengo, né, está à procura de zagueiro aí e estuda opções e até fez uma consulta pelo Danilo, lateral da seleção brasileira, né, que atualmente joga na Juventus. Após a contratação de Juninho, atacante, chegada de defensor vira prioridade dentro do clube. A prioridade na janela do Mengão de buscar um substituto para Gabigol no elenco foi alcançada com a chegada do Juninho, que veio do Karabag do Azerbaijão. Agora o Mengão volta ao mercado com outra preferência. Agora é a contratação de um zagueiro, pessoal, isso mesmo. Mesmo com a saída de Davi Luiz ao final de contrato, o Flamengo não tinha planos de buscar um substituto na janela. Porém, tudo mudou com a venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Os reservas imediatos são Pablo e Cleiton, que estão disputando as rodadas iniciais do Carioca e não foram nada bem na estreia, quando o time suplente do Flamengo perdeu por 2-1 para o Boa Vista. A diretoria aí do Flamengo, né, estuda algumas opções e uma delas é o Danilo, galera. Isso mesmo, o jogador de 33 anos de idade está nos seus últimos meses de contrato com a Juventus. Apesar dele ser o lateral direito da seleção, o Flamengo pensa nele como zagueiro, posição que ele também tem atuado há algum tempo na Itália. Ele faz as duas, né? Ele pode fazer tanto lateral direito como a zaga, né? O Flamengo fez uma consulta ao staff do atleta, como noticiado pelo site Goal, confirmado, né, pelo GE. Inicialmente o Mengão considerou os valores um pouco altos e até então não enviou proposta pelo jogador. Outro motivo para o Flamengo não ter se movimentado é o fato de que Danilo ainda não decidiu se quer retornar ao Brasil ou permanecer na Europa. Eu, no lugar dele, voltaria ao Brasil, já que o cara já fez a vida na Europa, vários e vários anos consecutivos jogando pela Juventus. Agora é hora dele vir para o Brasil e quem sabe não conquistar algum título, né? Fazer um nome aqui no Brasil. Imagina, ele vem para o Flamengo, ganha uma Libertadores. Imagina só. Ia ser muito importante, né, para o currículo dele. É o maior campeonato aqui da América do Sul, é a Libertadores. Então, tomara que ele venha aí na seleção. Ele joga bem, né? Mas a torcida pega um pouquinho no pé dele. Mas aqui no Flamengo, com certeza ele iria sobrar. É igual o Alexandro, chegou e já pegou a titularidade aí e inclusive fez um gol muito importante contra o Corinthians na semifinal, né, lá da Copa do Brasil, o único gol dos dois jogos. Então são jogadores que é um pouco assim acima da idade, mas que aqui no futebol brasileiro com certeza eles sobram tranquilamente. O que vocês acham, galera, da contratação aí do Danilo? É uma boa para o Flamengo? O Flamengo também tá de olho aí no Jorginho, volante lá do Arsenal, né? Com essa saída do Pulgar aí, que pegou todos de surpresa, o Flamengo quer a contratação de um volante também para suprir a vaga dele, e tem o Jorginho aí como plano A na parte da volância. Na parte da zaga ou lateral direito é o Danilo, e na parte de volante ali no meio é o Jorginho do Arsenal, um jogador aí muito bom de bola, né? Que joga pela seleção da Itália também, muito bom de bola, e aqui no Flamengo com certeza jogaria bastante, né? Comenta aqui, você aprova a contratação desses dois. Agora, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!